engano, desejo, julgamento, e uma virada que mudaria o rumo da história sagrada. No centro de um escândalo, uma mulher rejeitada se levanta com coragem, e seu ato ousado transforma a linhagem de um rei. Essa é a surpreendente história de Judá e Tamar, e ela começa agora. Em meio à longa e intensa narrativa sobre José, a Bíblia nos apresenta um capítulo surpreendente. Um corte abrupto no enredo principal nos leva a Judá, um dos filhos de Jacó, e a uma história que parece destoar de tudo ao redor. Mas essa pausa, longe de ser um desvio, é uma revelação poderosa. O que começa como um escândalo envolvendo traição, silêncio e vergonha, termina com uma das maiores viradas da linhagem messiânica. Judá, um homem marcado por decisões impulsivas e falhas morais, se envolve em uma situação que à primeira vista soa inaceitável. Tamar, sua nora, é tratada como descartável após ser prometida a um filho que nunca lhe foi dado. No silêncio da espera, ela toma uma atitude ousada. Disfarçada, ela confronta não só a injustiça do homem, mas também expõe algo mais profundo: a hipocrisia de uma cultura que desprezava as mulheres, mas alimentava o próprio pecado. O mais impressionante dessa história não é apenas o escândalo, é o desfecho. O nascimento de Pérez, filho de Tamar, com Judá, se torna um elo na corrente genealógica que levaria ao rei Davi e, muito mais tarde, ao próprio Jesus Cristo. De uma situação desconfortável, Deus tira propósito. Do erro humano, ele extrai redenção. E de uma mulher esquecida, ele levanta uma protagonista essencial em seu plano eterno. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história que choca, confronta e, ao mesmo tempo, revela a beleza da justiça divina. Você está prestes a conhecer um dos capítulos mais provocantes e profundos das Escrituras. Um capítulo onde vergonha e propósito se cruzam, e algo sagrado nasce do improvável. Após o início da trajetória de José, a Bíblia nos leva por um desvio inesperado. A vida de Judá, um dos filhos de Jacó. Distante de seus irmãos e aparentemente afastado da estrutura familiar, Judá toma um rumo próprio. Ele se estabelece longe da casa do pai e passa a conviver com os cananeus, algo que, para um descendente de Abraão, já era em si uma ruptura cultural e espiritual. É nesse novo ambiente que Judá conhece uma mulher cananeia, filha de um homem chamado Sua. Ele se casa com ela e constrói uma nova família, longe dos olhos de Jacó e do convívio com seus irmãos. Dessa união nascem 3 filhos: Onã e Selá. Os nomes, que parecem apenas detalhes, marcam o início de um núcleo familiar que em breve se tornaria palco de um dos episódios mais controversos da Bíblia. Quando o primogênito, chega à idade de se casar, Judá escolhe para ele uma esposa chamada Tamar. Ela é apresentada de forma discreta nas Escrituras, mas sua importância será gigantesca. Ao se casar com Tamar se une à linhagem de Judá, carregando em si a expectativa de gerar descendência e perpetuar o nome da família. No entanto, logo algo inesperado acontece. A Bíblia diz que era mau aos olhos do Senhor, e por isso Deus o tirou de cena. A morte repentina do primogênito quebra a estrutura daquela casa e deixa Tamar viúva antes mesmo de iniciar sua missão como esposa e mãe. Segundo a tradição da época, o próximo filho deveria assumir a responsabilidade de gerar descendência para o irmão falecido, garantindo que sua linhagem não fosse apagada. Essa prática era conhecida como levirato. Judá, então, entrega seu segundo filho, Onã, para cumprir esse dever com Tamar. Mas Onã, sabendo que o filho que nascesse não seria considerado seu, se recusa a cumprir seu papel. De forma consciente, ele impede a geração de descendência, rejeitando a honra e a responsabilidade de dar continuidade ao nome do irmão.
Sua atitude é condenada por Deus, que o remove da história, assim como fez com Er. Agora, restava apenas Selá, o filho mais novo. Judá, temendo perder também esse último filho, hesita. Em vez de cumprir com a obrigação cultural e moral de dar Tamar a Selá, ele a envia de volta para a casa do pai. Com palavras suaves, promete que quando Selá crescer, ela será chamada de volta. Mas o tempo passa, e a promessa não é cumprida. Tamar é esquecida, abandonada, rejeitada em silêncio. Essa decisão de Judá marca o início de um ciclo de injustiça. Ao evitar que Tamar se casasse com Selá, ele a condena ao limbo social, viúva sem filhos, mulher sem honra, promessa não cumprida. E tudo isso nasce de um medo egoísta. Judá, ao invés de reconhecer os erros dos filhos, transfere a culpa para Tamar e a coloca de lado, como se ela fosse o problema. Mal sabia ele que Deus ainda não havia terminado com essa história. Depois da morte de Er, Tamar se viu diante de uma situação complexa, mas comum em seu tempo. A lei do levirato exigia que Onã, o segundo filho de Judá, se unisse a ela para gerar descendência em nome do irmão falecido. Era uma forma de preservar o nome da família e a herança entre o povo. Tamar, mesmo ferida pela perda, manteve-se submissa à tradição. Mas o que ela não sabia é que enfrentaria não apenas o luto, mas também a omissão. Onã sabia exatamente qual era sua responsabilidade. Ele conhecia a lei, entendia seu papel e sabia o que se esperava dele. No entanto, seu coração estava dividido. Ele desejava os benefícios do relacionamento com Tamar, mas não queria dar a ela um filho que carregaria o nome de Er. Egoísta e covarde, Onã se deitava com Tamar, mas impedia intencionalmente que ela engravidasse. Sua ação não era apenas moralmente errada, era uma afronta à justiça e à honra de sua família. A Bíblia é clara. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. E por isso, assim como aconteceu com seu irmão, Deus também o tirou de cena. Onã, com sua atitude dissimulada, demonstrou que a morte de Er não havia servido como alerta. O pecado se repetia dentro da mesma casa, e a consequência veio com a mesma severidade. Tamar, mais uma vez, perdia o marido, e permanecia sem filhos, sem proteção e sem perspectivas. Restava agora apenas Selá, o filho mais novo. Judá, percebendo que já havia perdido 2 filhos ligados a Tamar, foi tomado pelo medo. Em vez de reconhecer a maldade de Er e Onã, ele deixou que a superstição o dominasse. Para ele, Tamar parecia carregar uma espécie de azar, como se a presença dela fosse o motivo da morte de seus filhos. Com base nesse pensamento distorcido, Judá toma uma decisão cruel. Manda Tamar de volta à casa do pai. Na cultura da época, essa atitude era equivalente a rejeitá-la de forma definitiva. Tamar não poderia se casar com outro homem, pois ainda estava legalmente vinculada à casa de Judá. Mas também não recebia o direito de continuar a linhagem por meio de Selá. Estava literalmente presa entre 2 mundos, sem lar, sem marido, sem futuro. A promessa de Judá era apenas um consolo vazio. Ele nunca teve a intenção de cumpri-la. Tamar, agora em luto e isolada, aguardava. A cada dia, via Selá crescer, mas nenhuma palavra vinha de Judá. Nenhum convite, nenhum sinal de cumprimento. O silêncio era a resposta. Judá havia deixado sua nora esquecida. Mas Deus, que vê os invisíveis, estava atento. A injustiça sofrida por Tamar não ficaria sem resposta. E a aparente passividade dela logo se transformaria em uma das atitudes mais ousadas e surpreendentes das Escrituras. A recusa de Onã e a omissão de Judá revelam mais do que erros individuais. Elas expõem um sistema que silenciosamente anulava as mulheres, que ignorava a dor e a dignidade de Tamar.
e que preferia preservar seus próprios interesses a cumprir a justiça. Mas o tempo da espera silenciosa estava prestes a acabar. O que viria a seguir mudaria tudo, para Judá, para Tamar e para toda a linhagem que nasceria daquele momento. O tempo passou e Selá cresceu. Tamar observava de longe, aguardando o cumprimento da promessa que Judá havia feito. Mas o silêncio persistia. Nenhum mensageiro veio, nenhum convite foi feito. A promessa havia sido esquecida. E com ela, também Tamar. Uma mulher aprisionada pelo descaso, carregando o peso da injustiça nas costas. Mas em vez de se resignar ao abandono, ela tomou uma decisão surpreendente. Não seria mais uma espectadora da própria história. Quando Tamar soube que Judá estaria viajando para Timna para tosquiar suas ovelhas, ela viu uma oportunidade. Um plano começou a se formar em sua mente. Arriscado, sim, mas também estratégico. Ela tirou suas roupas de luto, cobriu-se com um véu e se sentou à beira do caminho, no ponto exato por onde Judá passaria. Seu disfarce era ousado. Ela se fez parecer uma prostituta cultual, comum naquela região. Judá, ao passar por ali, não a reconheceu. Tamar havia escondido seu rosto, mas também estava diante de um homem que não esperava mais nada dela. Ao vê-la, Judá propôs um encontro íntimo. Ela, com frieza e firmeza, perguntou qual seria o pagamento. Judá prometeu um cabrito de seu rebanho, mas Tamar, esperta, exigiu uma garantia até que o pagamento chegasse. Pediu o selo, o cordão e o cajado de Judá, objetos pessoais que representavam sua identidade e autoridade. Judá aceitou. Entregou os objetos e teve com ela a relação que julgava ser apenas um momento de prazer passageiro. Terminada a noite, Tamar voltou para casa, trocou de roupa e retomou sua posição social como viúva. Judá, por sua vez, enviou o cabrito como prometido, mas a prostituta já não estava mais no caminho. Quando seus servos voltaram sem encontrá-la, ele decidiu não insistir, para evitar constrangimento. O episódio, pensava ele, havia ficado no passado. O que Judá não sabia é que Tamar havia engravidado naquela noite. E mais do que isso, ela havia armado o plano não por vingança, mas por justiça. Sabia que a linhagem de Judá não deveria ser interrompida. Sabia que mesmo sem apoio, ela ainda fazia parte de uma promessa maior. Sua atitude pode parecer ousada, e de fato foi. Mas também foi uma denúncia silenciosa contra a omissão, a hipocrisia e a quebra de compromisso por parte de Judá. Tamar não agiu por impulso, mas por estratégia. Seu plano foi milimetricamente elaborado. Ela não buscava prazer nem poder, buscava justiça. O direito de gerar filhos dentro da linhagem de Judá, como lhe havia sido prometido. E o mais surpreendente dessa história é que, mesmo usando meios tão inesperados, Deus não a condena. Pelo contrário, ele preserva seu nome e a coloca dentro da linhagem messiânica. Um testemunho silencioso de que Deus vê a intenção do coração. Esse momento entre Judá e Tamar é desconfortável, mas profundamente revelador. Ele expõe os erros de Judá, destaca a coragem de Tamar e antecipa uma reviravolta poderosa. O homem que a rejeitou sem saber seria pai dos filhos dela. E os objetos que ele entregou com despreocupação seriam em breve a chave da verdade e da sua própria transformação. 3 meses se passaram desde o encontro entre Judá e Tamar. A notícia, quando chegou, foi um escândalo. Tamar estava grávida. Para a sociedade da época, uma mulher viúva e comprometida à casa de Judá, que engravidava fora do casamento, era vista como culpada de adultério, um crime punível com a morte. E Judá, sem saber de nada, foi rápido em emitir seu julgamento. Tragam-na para fora e que seja queimada. O homem que havia omitido sua promessa, que havia ignorado Tamar por anos, agora surgia como juiz severo.
Seu coração, antes frio e indiferente, agora se inflamava de uma justiça seletiva. Uma justiça que ignorava seus próprios pecados, mas exigia condenação alheia. O julgamento de Judá não era apenas legal, era pessoal. Era a chance de apagar de vez uma história incômoda. Mas Tamar não reagiu com desespero, nem com medo. Diante da sentença, ela agiu com a mesma coragem que havia mostrado antes. Calmamente, enviou uma mensagem a Judá. Sem gritos, sem escândalo, apenas a verdade em sua forma mais silenciosa e arrasadora. Estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos. E junto com a mensagem, ela entregou o selo, o cordão e o cajado. Foi como um raio no coração de Judá. Ao ver aqueles objetos, ele soube imediatamente a verdade. O rosto da mulher no caminho da tosquia voltou à sua memória. O silêncio de Tamar, sua dignidade na espera, sua ausência de vingança, tudo caiu sobre ele como um peso insuportável. Ela não havia sido injusta. Pelo contrário, havia sido mais justa do que ele. E então, diante de todos, Judá declarou: ela é mais justa do que eu. Aquela frase, curta mas poderosa, foi mais do que um reconhecimento. Foi uma confissão pública. Foi a queda da máscara. Ele que havia mentido, omitido, usado, agora estava exposto. E Tamar, que havia sido rejeitada, humilhada e silenciada, agora era justificada, sua honra restaurada, sua verdade reconhecida. Esse momento de confronto revela o poder redentor da verdade. Tamar não precisou se vingar, não precisou levantar a voz. Sua sabedoria e coragem abriram espaço para a justiça. E Judá, confrontado com a realidade de seus atos, começa um processo de transformação. Aquela história que parecia marcada apenas por escândalo e vergonha, agora se tornava símbolo de arrependimento e redenção. A hipocrisia de Judá foi exposta, a justiça de Tamar revelada, e o plano de Deus avançando em silêncio, como sempre. Porque mesmo quando os caminhos humanos se desviam, o propósito divino encontra forma. A revelação não apenas salvou a vida de Tamar, ela reposicionou o curso da linhagem que séculos depois traria ao mundo o próprio Messias. A gestação de Tamar avançou, agora cercada por olhares diferentes. O escândalo havia se transformado em respeito. A mulher antes desprezada, acusada e quase executada, agora era reconhecida como justa diante de todos. E então chegou o momento mais simbólico dessa jornada, o nascimento dos filhos. Não apenas um, mas dois. Tamar deu à luz gêmeos, uma dupla que carregaria em seu nascimento mais do que uma nova geração, mas o início de uma linhagem que mudaria o mundo. Durante o parto, algo incomum aconteceu. Zerá, um dos bebês, colocou a mão para fora primeiro e a parteira, seguindo o costume, amarrou um fio vermelho em seu pulso para marcar que ele era o primogênito. Mas logo depois, ele recuou. E foi o outro bebê, Pérez, quem nasceu primeiro. Um ato simbólico, quase profético. O que deveria vir depois passou à frente. O que parecia em segundo plano assumiu a dianteira. Como se Deus estivesse, mais uma vez, invertendo a ordem humana para estabelecer a sua vontade. O nome Pérez significa ruptura ou rompimento. Um nome perfeitamente adequado para um menino que rompeu a ordem natural e saiu primeiro. Mas também um nome que descreve toda a história que o precedeu. A história de Judá e Tamar foi, do começo ao fim, uma ruptura. Uma quebra nos padrões sociais, uma quebra na lógica da moralidade comum, uma quebra nos caminhos convencionais. E dessa ruptura nasceu algo eterno. Zerá, mesmo não sendo o primogênito, também foi lembrado. Seu nome significa raio, e sua mão com o fio vermelho ficou marcada na história como símbolo de que Deus enxerga até os gestos mais pequenos.
Ambos os filhos foram cuidados, criados dentro da linhagem de Judá. Mas foi através de Pérez que a genealogia seguiu. E de forma extraordinária, ele aparece séculos depois na lista dos antepassados do rei Davi e do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. É surpreendente perceber que entre tantos nomes que Deus poderia ter usado para formar a linhagem do Messias, ele escolheu a descendência de um escândalo, uma mulher esquecida, um homem falho, um ato ousado, uma gravidez inesperada. Nenhuma parte dessa história seria aceita como ideal aos olhos humanos. Mas Deus não trabalha com a estética da perfeição humana. Ele trabalha com o poder da redenção. O nascimento de Pérez não foi apenas o início de uma nova geração. Foi o marco de uma nova revelação. Deus estava dizendo, através daquela criança, que nada está perdido quando ele está envolvido. Que até mesmo um capítulo de vergonha pode ser transformado em uma linhagem de glória, e que pessoas rejeitadas, como Tamar, podem carregar dentro de si o futuro de reis. Ao fechar esse capítulo, percebemos que a história de Judá e Tamar não é um desvio no plano de Deus, é parte central dele. Porque o propósito divino não evita os caminhos falhos da humanidade. Ele os atravessa e transforma cada erro, cada silêncio, cada lágrima em algo eterno. Tamar entrou na genealogia de Jesus não porque sua história era limpa, mas porque ela foi redimida. E essa é a marca do reino de Deus. A história de Judá e Tamar é, sem dúvida, uma das mais desconcertantes das Escrituras. Ela envolve engano, dor, silêncio e escândalo. Mas por trás de cada detalhe controverso há um fio invisível conduzido por Deus. Um fio que transforma erro em redenção, desprezo em propósito, vergonha em legado eterno. Tamar, uma mulher esquecida e injustiçada, se tornou mãe de uma linhagem real. Judá, um homem falho e omisso, foi confrontado por sua própria hipocrisia e transformado por meio da verdade. E Pérez, o filho que nasceu da ruptura, carregou consigo o início de uma genealogia que apontaria para o Messias, o Salvador do mundo. Essa história nos lembra que Deus não trabalha apenas com os perfeitos. Ele escreve com vidas quebradas, transforma erros em caminhos e usa os improváveis para realizar o inevitável. Porque no reino de Deus, até aquilo que o mundo rejeita pode se tornar parte do plano mais glorioso da eternidade. Se essa história te surpreendeu tanto quanto me surpreendeu ao estudá-la, deixa seu like e compartilha com alguém que ama explorar os mistérios da palavra. A Bíblia está cheia de capítulos inesperados, e cada um deles revela algo precioso sobre o caráter de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha com a gente descobrir o que mais está escondido nas entrelinhas das Escrituras.